Oi, oi, Daiane Faria trazendo um caso real e autorizado. E é o seguinte, esses casos reais eles têm um objetivo, que é de inspirar outras pessoas a buscarem ajuda para se libertarem de suas dores. Então essas histórias são histórias de superação que os meus pacientes, os meus clientes me autorizam a contá-las para inspirar você e quem você ama a realmente buscar ajuda para viver uma vida leve, uma vida mais plena. E o caso dessa semana é um caso de uma mulher que estava sofrendo com crise de pânico há 5 anos. Ela já havia buscado por ajuda, mas ainda assim as crises insistiam na vida dela, chegando ao ponto dela não conseguir nem mais viajar de avião pelo fato de estar em um lugar fechado. Nós temos 3 objetivos: reconhecer, tratar a verdade por trás do sintoma e te ajudar a desprender desse sintoma. Num primeiro momento, quando a gente vai reconhecer o que de fato está por trás ali daquelas crises, daquele pânico, surge um pai muito extremamente frio, que durante boa parte da infância dela, esse homem agredia ela. Um homem, um pai que bebia, que tinha os seus problemas e que acabava descontando a raiva naquela criança que não tinha nada a ver com isso. A mãe, infelizmente, não fazia nada, não se posicionava e muitas vezes preferia deixar ela apanhar do que supostamente sobrar para ela. Abre um parênteses, essa é uma fala da minha paciente, ok? E aí, pessoal, quando ela entra nessa cena, né, do pai batendo nela ali, eu pergunto para ela, eu falo, como você se sente? E aí ela começa, né, a trazer um pouco daquele sintoma do pânico ali, e a gente desassocia e eu pergunto para ela, falo, olha para aquela garotinha ali. Como essa garotinha se sente? Ela começa a chorar e fala, ela se sente triste, ela se sente sufocada, porque ela não pode fazer nada, ela não pode reagir. É como se ela tivesse que ficar por conta do pai para poder bater nela. E, gente, isso é pesado, isso é muito pesado para uma criança. A agressão física marca de uma forma que não é só no corpo, não é só a dor física ali. Existe uma dor emocional gigantesca por trás daquelas crianças que foram agredidas na infância. E a minha paciente estava em meio a essas pessoas. E o que acontece? Ela cresce, ela traz ali outras cenas, até que ela chega numa cena da adolescência. E nessa cena da adolescência, o pai vai para bater nela e ela segura, é a primeira vez que ela defende. Só que quando ela vai para defender, o pai dá um tapa na cara dela. E esse evento, esse momento, foi algo que marca muito a vida dela. Daiane, o que isso tem a ver com as crises de pânico? Fica comigo que você vai entender no final o que está por trás disso. Pois bem, de certa forma, ela fez de tudo para sair cedo de casa. E ela conseguiu. Tornou-se uma mulher bem-sucedida, criou uma família linda, tem uma relação muito boa com o marido, só que com o pai o negócio não era bem assim. A partir do momento, 6 anos atrás, o pai descobre que tem uma doença, certo? 5 anos, né? 5 anos que a minha paciente começou a ter crise de pânico, ou seja, 1 ano depois que o pai descobriu que tinha essa doença. Começa a surgir nela um conflito, aonde ela sentia que o pai não sobreviveria por muito tempo e ela tinha aquela ferida mal resolvida ali dentro dela. Por quê? A minha cliente entendia que ela nunca havia perdoado o pai. Ela convivia com ele, mas ela não abraçava ele mais, não tinha mais afeto, entende? Desde a infância. E ele se esforçou muito para ser um pai carinhoso, para ser um pai que aproximava dela. Mas não adiantava porque existia aquela ferida. A partir do momento em que esse pai entra ali naquele processo, ela tem um sentimento de eu preciso resolver. Só que aí o resolver dela
era a qualquer momento meu pai pode morrer e eu preciso resolver isso. O pai continua vivo até hoje, mas o sentimento foi despertado. Entende? Ficou muito claro para ela o tanto que ela carrega essa mágoa, o tanto que ela carrega essa dor. E aí, depois do adoecimento do pai, necessitou ainda mais da presença dela na vida dele. Então, passou a ser sufocante. O pânico não era o verdadeiro problema da vida da minha paciente, mas a dor relacionada ao pai. A convivência ali não era uma questão de perdoar, nem sempre a gente precisa perdoar para libertar uma dor, mas é se acolher. É entender que, naquele momento, o que o seu pai fez era o que ele pôde fazer, por mais que isso doa. É entender que você não tem que carregar essa dor por amor a ele, mesmo que você supostamente ache que não há amor ou que não há uma relação mais profunda, porque existe. Existia, aliás, né? Só que havia uma resistência. E aí, olha só que interessante, né? Na hora aqui, na parte de tratar, às vezes eu pergunto para a pessoa, você quer dar um abraço nele? Como ela tá, né? No estado de hipnose ali, no estado de entrega. Então, às vezes a pessoa leva as mãos no ombro e ali ela fala assim, não, Daiane, eu não quero abraçar, mas eu quero passar a mão no cabelo dele. E ali ela com os olhos fechados, deitada assim, ela vai fazendo assim com a mão, como se estivesse passando a mão no rosto dele, e ela começa a chorar e fala para ele assim, pai, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você fez. A gente dá sequência ali no desprendimento, tratamos outras coisas, enfim. E ali, quando a gente terminou, eu perguntei para ela se tudo aquilo fazia sentido, ela concordou e sim, fica um pouco confuso assim. E ela me diz o seguinte, Daiane, como eu escolhi ficar só com a imagem ruim do meu pai? Eu não dei oportunidade para mim mesma de vê-lo, o homem maravilhoso que ele se tornou. E eu quase o perdi. E ainda bem que ele está vivo. Eu vou sair daqui agora e vou dar um abraço nele. E foi isso que ela fez. E esses casos, gente, emocionam assim, porque ela quase perdeu o pai. E se esse pai tivesse ido naquele momento, seria algo muito pior do que o pânico. O pânico estava ali gritando para ela resolver isso. E já tem quase um ano esse tratamento e antes de gravar eu perguntei para ela, né, como estavam as coisas e ela disse, Daiane, tá ótimo. Eu abraço o meu pai, a gente conversa, eu viajo, não senti mais pânico, tá tudo bem. E esse é o propósito, ficar tudo bem, porque é para isso que nós estamos aqui, para que as coisas fiquem bem. Então, se existe algo sufocante aí dentro de você, angustiante, não deixa isso crescer. Não deixa isso atrapalhar outros aspectos da sua vida. Sabe por quê? Você não precisa carregar essa dor. Pode ser que essa é uma dor tão antiga que ela começou a ficar enraizada. E ela não é sua, nem sempre é sua. Nem sempre é de agora. Olhe para isso. Reinterprete o seu passado para que você consiga ter um presente e um futuro diferente. Beleza? Fez sentido para você? Gostou desse caso? Comenta, compartilha. Eu adoro quando vocês compartilham. Esse caso é um caso de família. Manda esse caso lá no grupo da família e não fala nada. Só copia o link e manda lá no grupo da família que você vai estar ajudando outras pessoas também. Ok, gente? Até o próximo caso.